mas as ruas de fato não são iluminadas. E olha que estamos no centro da capital, Havana. Exatamente. Então, esta é a realidade de Cuba na capital. Vamos ver como é o interior. Nos foi dito pelo rapaz aqui que aqui se falta comida, se falta. Você é nosso convidado para conhecer a realidade de Cuba, um país com belezas naturais incríveis, uma história intrigante e muitas pessoas lutando pela vida bravamente dia após dia, lutando para ter o que comer, lutando para conseguir medicamentos e necessidades básicas. Vamos estar na capital e também no interior para mostrar a realidade do país, o que há de bom e o que há de ruim, sem máscaras. Bem-vindos a Cuba, mais um país, mais um destino. Acabamos de chegar, de passar pela imigração aqui no aeroporto internacional aqui da capital, Havana. E nosso primeiro contato aqui com Cuba, um pouco daquilo que a gente já esperava. Sim, o aeroporto ele é bastante deficiente como comparado com outros aeroportos que a gente já viu por aí, né? Só para vocês terem uma noção, não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Os funcionários, eles têm aqueles ventiladorzinhos que você compra, sabe? Para ficar Tipo assim, em camelô, para sabe? você colocar no rosto, assim, porque realmente é muito quente. Teve até um passageiro que passou mal na sala, né, de imigração de tanto calor. Exatamente, nem poderia filmar, eu até fiz uma filmagem com o celular, mas a questão é o seguinte, mas é mais ou menos o que a gente esperava de Cuba. Cuba tem uma história controversa, né? Então é uma longa história que a gente vai contar um pouco para vocês, mostrar um pouco para vocês a realidade de Cuba, as partes boas, as partes ruins, mostrar o que é, né? Mas então é isso, tem muita coisa para ser falada, mas isso é só uma introdução aqui no aeroporto. Fiquem com a gente nesse vídeo, temos muita coisa a mostrar aqui de Havana e outras cidades, mas também aqui em Cuba, né? Não vamos ficar apenas em Havana, então fiquem com a gente. Acabamos de chegar aqui na nossa hospedagem. Na verdade, a gente está numa casa que é casa particular. Aqui em Cuba funciona da seguinte maneira: o governo ele faz uma associação com moradores. Os moradores então eles alugam partes da casa, né, cômodo, quarto, e as pessoas ganham algum dinheiro e o governo também vai ganhar dinheiro, porque aqui tudo passa pelo governo. R$ 41, gente, a diária por casal. Quando eu vi esse preço, eu pensei que seria uma espelunca, uma coisa assim, no fim do mundo, uma coisa horrorosa, mas assim, não é. O quarto é confortável, é simples mesmo por R$ 41, gente. O quarto tá limpo, tirando o cheiro de cigarro, que é muito, afinal de contas, estamos em Cuba e o povo aqui parece que fuma demais, demais, né? E olha só, uma televisão, gente, veja bem. Eu acho que isso aqui é da época da minha mãe, da minha avó, sei lá, mas enfim, aqui as coisas são bem antigas mesmo, né? O banheiro, olha só o banheiro. Nossa, Carlos, aqui é muito cheiro de cigarro, gente, muito forte, muito forte. O banheiro é grande, isso é interessante. Tem um chuveiro, isso, obviamente, né? Então é isso, gente. Vamos passar aqui a princípio 2 dias, mas se precisar de mais tempo, a gente vai ficar e. Bom dia, pessoal. Nossa primeira manhã aqui em Cuba, nossa primeira manhã aqui em Havana, e estamos bastante perdidos. Por que, Shirley? Porque nós estamos sem internet, o acesso à internet aqui é super difícil, super complicado. Então, assim, você vai nos restaurantes, nos bares, até mesmo na hospedagem, assim, não tem internet. Então, a gente está à procura de conseguir comprar, né, Carlos, um cartão, uma linha de telefone, na verdade, para ter internet aqui em Cuba. E Mas, hoje é enfim, domingo e tá um pouco mais difícil, então a gente já tem algumas dicas onde ir aqui. e é o que a gente vai tentar fazer. Mas primeiro nós vamos tomar um café aqui, né? A gente pediu um café americano, ficou por R$ 40 os 2 cafés, mas aí tem ovos mexidos, pão, queijo, Suco de goiaba, suco, café, presunto, mas não tem. leite. E aí eu não sei o que eu vou fazer, gente, porque eu amo leite. Leite para mim, assim, no café da manhã substitui qualquer coisa. Mas é isso. A gente vai conseguir uma internet, né, Carlos? Espero que sim, para que a gente continue mostrando para vocês o que tem aqui em Cuba. Pessoal, até que enfim conseguimos comprar aqui internet para usar em Cuba e assim, coincidentemente, por um acaso, nós encontramos aqui com esse cubano gentilmente como
Peter King. Peter King. Então, vamos deixar o número dele, o contato dele aqui na descrição, para que, quando vocês vierem visitar Cuba, procurem por ele, para que vocês tenham internet, gente, porque a vida não funciona sem internet. Está bastante complicado para a gente deslocar aqui. Estamos querendo ir na Parque Histórica de Havana e, assim, disseram para a gente que esses carros antigos a gente tem que dar sinal e perguntar se está indo para Havana Velha e perguntar o preço antes, né? Tá vindo ainda, dar sinal para ele. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui, né? Então, acabou de passar um agora, esses carros aí, década de 50, 60, algo do tipo, talvez até mais antigo que isso. Só sei que tá muito complicado rodar aqui, tem pouca informação. Compreendo. Não, estamos indo. Vamos por fuera y ya yo lo dejo ahí. Entro Prado y lo dejo ahí. Sí, le bajar cerquita. Sí, cerquita ahí. Pessoal, ainda não vou ler aqui para conseguir chegar lá na parte antiga. Conseguimos pegar então um carro dos antigos, os carros antigos, e estamos indo, né, Chile? Agora parece que deu certo. E todo mundo aqui tentando dar informação, tentando ajudar, e a gente não compreende o espanhol, mas assim, no final dá tudo certo. Mas é isso, gente, transporte público aqui é complicado, e para você que é turista e não entende o funcionamento, fica mais difícil ainda, porque não tem informativo, não tem informações turísticas. Então, assim, até onde a gente sabe, assim, Havana, Cuba, né, Havana, tem entrado aí na rota de turismo, mas ainda tem... Deixa eu desejar e visitar um lugar com poucas informações ou nenhuma informação para turistas é super complicado, então é só para dentro deles mesmo, porque assim, tem que se virar e ter muita paciência. Bom, conseguimos chegar aqui em Havana Velha, a parte antiga aqui da cidade, né, usando então esse táxi coletivo, que na verdade são esses carros bem antigos aí, década de 50, 60, né, que fazem esse transporte público de passageiros, deu tudo certo, mas o curioso é que a Havana, segundo a história, ela foi fundada aí em 1515, quando os espanhóis chegaram aqui na região para colonizar, e hoje ela faz parte de um grande centro histórico e cultural, e é isso que queremos descobrir e mostrar para vocês. E aqui ao fundo está o Capitólio. Hoje está fechado, porque hoje é domingo, não vai ser possível da gente visitar, mas está aqui. É um ponto histórico importante aqui em Cuba. E esse monumento, em 2010, ele foi declarado Patrimônio Nacional aqui em Cuba. Então, desde então, ele é um ponto de visitação turística. Muitos turistas que vêm aqui, turistas de toda a América Latina, do mundo todo, passam por esse ponto pela sua importância histórica aqui na história de Cuba. E as ruas são muito, muito largas e é tudo muito plano. A gente está aqui numa ilha, realmente não tem montanhas, então o tempo todo você está andando aqui no plano. E outra característica que esta está sendo bastante incômoda para a gente aqui, a gente é abordado demais aqui em Cuba, mesmo se você não tiver com nenhum equipamento de filmagem, se você não tiver nem com o celular na mão, as pessoas percebem que você é turista, então sempre vem oferecer serviços. É um assédio que tem incomodado, porque você quer apenas sentar para respirar, para observar a beleza, né? Ou pesquisar alguma coisa. E tá difícil, realmente. Sim, a gente entende que eles necessitam, assim, do turismo para viver. É um país onde as pessoas realmente têm uma renda mensal muito baixa, mas ao mesmo tempo não deixa de ser incômodo, né? Apesar da gente entender. Então o que a gente tenta o máximo possível é ser muito educado com as pessoas e dizer que não é o momento, tal, depois, coisas do tipo assim. Mas em Cuba realmente esse assédio está incomodando um pouco mais do que outros lugares que já fomos. Aqui em Cuba, que é comum realmente o tempo todo, a gente está caminhando, alguém aproxima da gente, começa a conversar, como está acontecendo agora. E sempre falando assim, você tem que ir em lugar tal, você tem que ir em lugar tal. Mesmo estando um pouco perdidos aqui ainda, a gente se sente um pouco em casa por causa disso, né? É bom você estar sempre sendo bem-vindo. E a Shirley aqui, já foram umas 4 pessoas, por enquanto, né? Que disseram que a Shirley é cubana, né? O pessoal também parabenizando por ser casado com a cubana.
tempo todo a gente é abordado por algum local e o curioso é que eles começam a conversar com você e eles vão te acompanhando até não sei aonde, vai conversando, 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 até o momento que você precisa, de alguma forma, educadamente, dizer para eles que está tudo bem e que você vai caminhar sozinho. Então, assim, às vezes é interessante, às vezes não muito, porque meio que incomoda a gente, sabe? Estamos agora aqui na parte da Havana antiga, né, que eles chamam assim, que é a parte antiga da Havana, onde tudo começou lá no início da colonização. Assim, é bem interessante porque assim é tudo bem colonial, mas assim tudo muito sujo, muito mal cuidado, mal preservado. Tá lembrando até um pouco aquelas ruas, aquelas construções que nós vimos, né, Carlos, lá na cidade de Belém do Pará, né? Mas assim, é bonito, mas precisa aí de ter mais cuidados. Mas o povo é muito caloroso, né, Carlos? A gente está sendo bem recebido aqui, principalmente quando a gente fala que é brasileiro. E interessante a gente ir andando aqui pelas essas ruas históricas de Havana. Quanta história que tem aqui, né? Então, assim, a gente conhece muita história de Cuba da década de 50 para cá, por causa de toda aquela questão da revolução, a tomada do poder, algum tempo depois, quando Fidel Castro passou a ser presidente. Mas isso é uma outra história que vamos contar para vocês daqui a pouco. Vamos para a Praça de la Revolución e lá a gente vai contar um pouco mais sobre a história de Cuba para vocês. As construções, né, históricas coloniais, elas são bem bonitas, eu particularmente adoro essas construções coloniais, mas infelizmente são muito mal preservadas aqui, sabe? Muito mal preservadas mesmo. Mas no caso de Cuba, especialmente, tem todo um contexto histórico, existe toda uma história por trás, então não é apenas uma questão de má vontade, podemos dizer assim. Chegamos agora aqui no que é chamado de Praça Velha, Praça Velha, não sei como pronuncia exatamente em espanhol, mas aqui realmente está tudo muito limpo, que é um ponto turístico. Lembrando que o turismo aqui em Cuba, ele é muito importante para a economia local, né? Então, Cuba recebe pessoas de todo o mundo, vem muitos brasileiros também para cá, e aqui está uma praça bem bonita. Realmente, arquitetura da colonização do período do século XVIII, né? 1700 alguma coisa, tudo isso aqui já estava em construção. É um país que vive com bastante dificuldade financeira, existe toda a questão dos embargos, uma questão histórica. Então, o turismo acaba sendo salvação para muitas pessoas, que inclusive alugam suas casas. E sobre essa questão salarial aqui em Cuba, o que a gente já pesquisou, o salário em reais parece que está em torno de R$ 420. Quando a gente esteve na Venezuela, a gente viu que o salário também é um salário muito baixo, mas existe bônus do governo. Só que lá o baixo, lá realmente era muito baixo mesmo, coisa de $5. Aqui não, aqui está dando então cerca de R$ 420. E as pessoas também têm que se virar, elas têm que dar o jeito delas para conseguir ganhar dinheiro de outra forma, né? A maioria, então, aqui, de alguma maneira, trabalha para o governo, porque qualquer emprego que você tiver aqui, se for um emprego oficializado, de alguma maneira você está trabalhando para o governo. Locais têm nos contado muitas histórias sobre a Havana, sobre Cuba. Eles disseram que são 11 milhões de habitantes, sendo que 6 milhões são de policiais. E nos disseram também que esses policiais não usam uniformes, ou seja, eles não são identificados, eles vestem roupas normais, como os locais. E aí eu fiquei pensando, na verdade, é uma interrogação minha, né, Carlos? Uma interrogação nossa. Será que o fato de os policiais não serem identificados, já que são mais de 50% da população, será que seria uma maneira de vigiar a população, já que você não sabe identificar, então, já que não estão uniformizados? Não sei. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos discutir sobre essa ideia, sobre essa suposição. E a gente tem visto, assim,
em pleno aqui a parte histórica, a gente tem visto muito lixo agora aqui, você vê carcaça de animal, talvez de algum açougue por aqui, né? Muitos insetos, muitas moscas, não é uma imagem muito boa. Infelizmente, no Brasil a gente vê coisas parecidas, mas aqui, pelo fato de ser um local histórico turístico, a gente imagina que não deveria ser assim. Estamos caminhando agora aqui pela mais famosa e mais longa rua de Havana Velha, que se chama Obispo. Mas o interessante dessa rua aqui é que ela já teve 47 nomes. A gente não sabe por que ela já teve essa quantidade de nomes, porque trocou tantas vezes. Mas se você sabe o motivo porque essa rua aqui de Havana teve tantos nomes, coloca pra gente aqui nos comentários, ou alguma ideia por que uma rua teria trocado de nome tantas vezes, né? São 47 nomes diferentes para uma mesma rua. Mas, resumindo, é a rua mais famosa aqui da parte antiga de Havana. E o que a gente vê é o seguinte, se você está nessa rua, você vê uma Cuba. Mas se você entra à direita ou à esquerda e entra para outra rua, aí você já vê uma Cuba mais real, que é as ruas ainda precisando de limpeza, casas precisando de manutenção, coisas do tipo assim. Então, também não é muito diferente de outras cidades que já visitamos no Brasil e também na América Latina. Pessoal, está na hora do almoço, paramos aqui para degustar, né? Não é uma comida local, eu pedi pasta, eu Carlos pediu uma sopa de galinha, apesar de estar muito quente, muito calor, mas assim, o preço por enquanto está razoável, né, Carlos? Os 2 pratos aqui vai dar aproximadamente aí R$60, já fazendo a conversão em dólar. Então, tá ok, por enquanto tá ok, né, Carlos? E é isso. Interessante que no Brasil, quando a gente tem algum evento, alguma feira, algo do tipo assim, costuma ter feiras de carros antigos, né? Aqui em Cuba, o que seria feira? Talvez feira de carros modernos, ano 2000, ano 2010, talvez seria uma feira de carros. Porque o padrão aqui em Cuba, a gente andando pelas ruas aqui de Havana, são carros antigos, 1940, 1930, 1950, 60, mas dificilmente você vê carros novos. O que é normal para a gente, carros mais modernos, mais novos, aqui o normal já são carros antigos. Inclusive os táxis, né? Você pega táxi, tipo táxi lotação, para várias pessoas, são táxis aí da década de 40, década de 50, algo do tipo assim. Caminhando aqui pelo Centro Histórico de Havana, nós encontramos então a Plaza de la Catedral. Por que esse nome? Porque aqui está localizado a principal catedral aqui da parte histórica de Havana, que é a La Catedral. E essa catedral, ela foi fundada em meados do ano de 1700 pelos jesuítas. E hoje essa catedral, ela é considerada patrimônio cultural pela Unesco. Aqui atrás de mim está a Praça de Armas e você pode ver, aqui também está o forte e aqui está um canal. Este canal, ele dá acesso a uma baía aqui da parte continental de Cuba. E o que isso quer dizer? Quando você pensa que logo aqui atrás de mim já está o Oceano Atlântico, então a entrada do Oceano Atlântico para a parte continental da ilha, uma das entradas então é essa aqui. Por isso então esse local ele é tão histórico, né? Porque ele está datando então do início, quando os espanhóis chegaram aqui, chegaram possivelmente por esse canal, construíram aqui esse forte, então realmente é uma parte importante aqui na história de Havana, na história de Cuba.
Aqui em Cuba, o Google Maps não funciona muito bem. A gente anda, mas a distância que ele mostra não é exatamente a mesma que as pessoas estão dizendo para a gente. E sempre tem alguém para nos levar em algum lugar, insistindo muito, não necessariamente insistindo, mas assim, eles fazem questão de nos levar até a nossa hospedagem. E aqui do nosso lado está aqui o Armando, que está nos levando até Praça da Revolução. Segundo ele, menos de 1 quilômetro caminhando. O Google Maps está falando que são 16 quilômetros. O Waze também fala 16 quilômetros. Realmente estamos perdidos e vamos com ele para ver o que vai dar esse rolê. Mas é isso, chegamos aqui na Praça da Revolução. A Praça da Revolução, ela tem toda uma importância aqui para Cuba. A questão aí do domínio de Cuba, né? Então, na década de 50, ainda no período da Guerra Fria, período em que a União Soviética e Estados Unidos estavam naquela batalha intelectual, aquela batalha de poder, quem influenciaria quem? União Soviética naquela época tinha lá a cortina de ferro, aqueles países vizinhos ali da Rússia, né? Que hoje é a Rússia. E também aqui na nossa América, alguém assumiu a posição de não a cortina de ferro, mas alguém que estava representando a União Soviética aqui, e era Cuba. Mas por quê? Antes de Cuba se tornar-se o que é hoje, um país comunista, Cuba era dominada por um ditador, só que era um ditador voltado aos Estados Unidos. Esse ditador, ele foi deposto por Fidel Castro e Che Guevara e foi instalado aqui então um regime comunista. Não porque na ideia inicial era se tornar um país comunista, mas uma vez que Cuba virou as costas para os Estados Unidos, naquela época existia duas opções, ou era Estados Unidos ou era União Soviética. Então a União Soviética passou a ser referência e Cuba tornou-se um país comunista e continua sendo até hoje. Não importa se a ditadura ela é comunista ou se é uma ditadura capitalista, qualquer sistema de governo em que não há liberdade para o povo decidir quem vai os governar, no meu ponto de vista, não é um governo bom. Então, Cuba, desde a década de 50 até então, é um país muito controverso, né? E nesses nossos dias que estamos vivendo, tanto nos Estados Unidos, Brasil e ao redor do mundo, essa bipolaridade entre direita e esquerda, isso tem gerado grandes momentos de conflitos, né? Nós sabemos no nosso país, quem é que nunca escutou aquela frase, vá para Cuba, né? Então é isso, estamos aqui em Cuba. Então tem coisas boas, tem coisas ruins. O que há de ruim é a falta de liberdade que muitas pessoas aqui já falaram pra gente, né? Eles queriam ter liberdade. A questão da liberdade é muito ruim, porque eles realmente não têm a liberdade que nós temos, né? Tudo muito controlado pelo Estado. Na verdade, ao que parece, a vida deles é controlada toda pelo Estado. Então, estamos aqui em Cuba, mas não somos comunistas. Nós somos viajantes e queremos conhecer, gostamos de conhecer o mundo, independente de ideologia política e religiosa. Bom, então aqui está uma placa mostrando que são 65 anos que aconteceu a Revolução, e no caso é uma placa colocada pelo governo de Cuba, claro, né? Então aqui em Cuba, assim como a gente viu na Venezuela, é mais um país onde não se vê outdoors, placas, qualquer coisa do tipo de outros políticos. Na verdade, aqui é um país de um partido único. Na Venezuela isso é um pouco disfarçado, mas ainda assim lá a gente não vê outdoors de outros políticos, de concorrentes do governo, né? Cada um na sua ideologia política, né? Mas, para nós dois aqui, nunca queremos estar em uma ditadura.
lutar pela revolução social na América Latina não é uma utopia de louco fanático, é lutar por um próximo passo avante na história. Então tá aí, essas mensagens elas estão sempre presentes aqui em toda a Havana, possivelmente em toda Cuba, e fica a critério de cada um. Você acha que isso é uma mensagem do povo, é uma mensagem do governo? Fica aí para você refletir. Paramos aqui na rua, está acontecendo um evento e a gente está com bastante fome, aí resolvi experimentar uma comida de rua. É um arroz misturado com algumas coisas, tá gostosinho, mas eles usam um tempero aqui que não é muito meu paladar não, mas dá para comer, nós vamos saborear. Agora são 9 da noite e estamos já regressando aqui, chegando aqui na nossa hospedagem e escuro total. Se não fosse o farol do carro ali, nem seria possível ver a gente, né, Sheila? O farol do carro ou alguma outra casa que esteja com a sua própria iluminação, mas as ruas de fato não são iluminadas. E olha que estamos no centro da capital, Havana. Exatamente. Então, esta é a realidade de Cuba na capital. Vamos ver como é o interior. E agora sim, depois de um dia super intenso, acordamos muito cedo, a busca de internet, conseguimos. O dia foi realmente puxado, no sentido assim que fizemos muita coisa aqui em Havana. Amanhã a gente ainda tem mais uma parte do dia aqui e depois seguiremos para o interior, mas finalizamos o dia de hoje com tranquilidade, né, Sheila? Sim, no final deu tudo certo, porque assim, um outro ponto negativo também, quando saímos pela manhã, né, para tentar a internet, conseguimos e tal, é a dificuldade em se locomover aqui em Havana, porque assim, o transporte público parece ser precário e assim, em pouca informação, as pessoas não conseguiam bem nos informar aquilo que a gente queria, mas as pessoas sempre muito solícitas e simpáticas em tentar nos ajudar. E no final deu tudo certo e estamos aqui finalizando o nosso dia com glória. Então é isso, amanhã a gente conversa mais. Bom dia, mais um dia aqui em Havana, começando um dia com um bom café da manhã. Nós pedimos aqui café completo, né? No caso, vem ovos mexidos, o Carlos pediu omelete, vem queijo, vem ramon. Ramon é? O que é ramon? Ramon é presunto. Ramon é presunto, né? Pão, suco e leite, enfim. Isso aqui vai ficar aproximadamente em torno de 3.500 pesos. Então, assim, é um preço razoável, tá justo. Por enquanto, comer aqui em Cuba tá um preço justo. Um outro ponto que a gente não podia deixar de visitar aqui em Havana é esse espaço sociocultural chamado Callejon de Ramel. E o idealizador desse projeto, um cubano, né? Ele, então, vendo a necessidade do seu povo aqui em Cuba, em Havana especificamente, passando por necessidades em educação, em alimentação, em saúde e tudo mais, ele resolveu, então, criar esse espaço e aqui se ensina arte, música, cultura para as crianças e também tem uma escola que eles chamam de escola secundária, que são para as crianças menores e sem nenhuma ajuda do governo, nenhuma. E eles se sobrevivem aqui, uns ajudando aos outros. Então, vivem de gorjetas, né, dos turistas e vendendo algum ou outro souvenir. Estamos dentro agora de uma oficina de artes aqui, deste local que estamos visitando. Estamos experimentando aqui uma bebida local, não sei o nome, tá? Muito saborosa. Mas é saborosíssima, muito refrescante, já que aqui faz muito calor. E, assim, a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida aqui do povo em Cuba. Nos foi dito pelo rapaz aqui que aqui se falta comida, se falta remédio. É muito triste isso, gente. Viva a democracia. Também aqui em Havana, assim como a gente viu em Caracas, na Venezuela, é muito comum ver pessoas vendendo mercadorias nas ruas, né? O salário mínimo aqui é muito baixo, até um pouco mais alto que o da Venezuela, mas ainda assim é muito baixo. E eu não sei o quanto de ajuda que eles recebem do governo. Então as pessoas vendem mercadorias, vendem frutas, laranjas, bananas e vendem aquilo que for possível de vender
É um ajudando o outro, na verdade, né? Porque a pessoa compra uma fruta de alguém para comprar, sei lá, batata de outro e vai assim. Vendo a situação de Cuba como um todo, né? Mais especificamente aqui na capital, e já encontramos com 2 ou 3 pessoas que nos falaram assim, logicamente eles falam com algum cuidado, mas nos falaram assim que falta medicamento, falta comida, falta muitas coisas aqui para eles, coisas que são necessárias para a pessoa sobreviver mesmo. A vida do povo em si, que nem está sabendo do que está acontecendo, às vezes nem sabe o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo. Sim, o povo está sofrendo por causa de alguns senhores engravatados por aí. Pessoal, estamos agora almoçando aqui em Havana e almoçando bem no estilo do povo daqui mesmo. Então, um lugar bastante simples, um arrozinho com feijão, um frango tostadinho. E aqui temos abacate, isso aqui eu não sei o que é. Eu acho que isso é banana. É, parece banana, É, abacate e feijãozinho preto. Não tá tão diferente da comida brasileira tá não, né? gostoso. Pessoal, finalizando o nosso roteiro aqui em Havana, passamos agora em uma feirinha. Essa feirinha nem estava no nosso roteiro, a gente encontrou por acaso e foi interessante a gente ver assim o que se vende em uma feirinha aqui em Havana, né, aqui na capital de Cuba. O que a gente viu é o seguinte, basicamente eles vendem muito manga, porque existe pés de manga em toda Cuba em quantidade muito grande, abacate, batata doce. Só se come aquilo que é produzido aqui na ilha, então eles não importam alimentos. Talvez em algum hotel, esses hotéis realmente luxuosos que atendem turistas, pessoas que estão a fim de gastar uma grana maior, pode ser que até encontre alguma coisa. Carne de boi, por exemplo. Carne de boi, em nenhum lugar que visitamos aqui em Cuba a gente encontrou. É artigo de luxo. São sempre os mesmos alimentos, mas preparados de formas diferentes. E as frutas também, né, Carlos? É sempre ali a manga, goiaba e laranja. É, E foi isso, na verdade. E banana, muita banana. São sempre produtos que são de origem local. Tirando isso aí, realmente você não vai encontrar outras coisas. Bom, gente, então é isso. Finalizando aqui o nosso vídeo em Havana e a gente se encontra no nosso próximo destino aqui em Cuba. Fique com a gente. isso aí. Bye!